Irmãos, mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, leremos a partir do versículo 19. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos ler, irmãos, o versículo 26, em uma só voz como igreja, nessa noite. Vamos lá? De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento nós te pedimos, cativa a nossa mente em tua palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e que sejamos, ó Pai, nessa noite orientados e renovados pela palavra do Senhor, palavra viva que consola os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, desvenda, Senhor, os nossos olhos para te ver e contemplar o agir do Senhor através da palavra do Senhor na nossa vida. Ó Deus, que em nome do teu Filho amado Jesus possamos ouvir a tua voz, ó Deus, nessa noite. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, todo mundo fala em crise. Nós terminamos o ano 2015 e o povo fala em crise. Mas eu creio, irmãos, eu tenho convicção no meu coração que nós podemos transformar a crise em oportunidade. Nós podemos transformar a crise em oportunidade. O texto que nós acabamos de ler fala de um momento de crise, um momento de adversidade, de dificuldade, em que se encontra o apóstolo Paulo juntamente com o evangelista Silas. Eles estavam passando por uma tremenda dificuldade nesse momento. Para a gente entender, é necessário a gente olhar um pouco para o contexto desse texto. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi enviado pela igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, para realizar uma viagem missionária. Foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele se junta com Barnabé e eles são enviados pela igreja de Antioquia para a sua primeira viagem missionária. Eles vão para a região da Galácia, uma região que ficava ao norte de Israel, ainda ali na Ásia. Eles pregam o evangelho do Senhor Jesus, uma igreja nasce ali. Depois de um tempo, eles retornam para a Judeia, não para Antioquia, mas retornam ali para Jerusalém e depois vão para Antioquia dar relatório da viagem missionária. Ali em Antioquia, eles recebem uma orientação de Deus e eles vão, irmãos, para a sua segunda viagem missionária. Paulo se junta agora não mais com Barnabé, mas se junta agora com Silas.
E eles de Antioquia, irmãos, querem ir para a Ásia, querem romper com as fronteiras ali de onde eles estavam na Galácia e pregar o evangelho em outros lugares na Ásia. Só que, irmãos, o Espírito Santo de Deus impediu isso. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, embora eles tenham planejado, ele e Silas, em ir para a Ásia e as fronteiras, alargar as fronteiras do cristianismo ali na Ásia, Deus impediu isso. E a gente pode até olhar, irmãos, isso aí no capítulo 16, no versículo 6, dizendo o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu, mas orientou Paulo a não ir para a Ásia, orientou Paulo a ir para a Macedônia. A Macedônia ficava naquela época no continente europeu, na Europa. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus fez com que a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Silas fosse não na Ásia, mas na Europa. É por essa razão, irmãos, por esse motivo, por essa decisão de Deus, desse começo, que todo o Ocidente, todo o mundo do Ocidente foi cristianizado pela palavra do Senhor. Já os continentes orientais ficaram em trevas durante anos e anos e anos, até que um dia, no século XVIII, as missões da Inglaterra enviassem missionários para a Ásia, para a Índia e outros continentes também do nosso mundo. Irmãos, Deus orientou o apóstolo Paulo a ir para a Macedônia. Então, ele junto com Silas foram para a Macedônia. Pegaram as coisas, passaram de cidade em cidade, até chegar na Macedônia. Quando eles chegaram, irmãos, na cidade que era a porta da Europa, que era a porta da Macedônia, a cidade chamada de Filipos. Ali nessa cidade, eles passaram um tempo pregando o evangelho. Alguns estudiosos vão falar exatamente isso, que a cidade de Filipos era a porta da Europa naquela época. Era a porta para se entrar na Macedônia naquela época. E lá em Filipos, Paulo prega o evangelho juntamente com Silas. Mas, irmãos, uma coisa acontece. Paulo prega o evangelho para uma mulher. Essa mulher chamada Lídia se converte. Depois de um tempo, Paulo ali naquela região, irmãos, fica indignado por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher, com espírito de adivinhação, obrigado, presbítero Jeremias, ficava perturbando o apóstolo Paulo e Silas, porque diz o texto lá no versículo 16, 17 e 18, que todas as vezes que Paulo passava pela cidade de Filipos, essa mulher ficava lá falando com Paulo, de tal forma que Paulo ficou indignado. E diz o texto, irmãos, no versículo 18, isso se repetia por muitos dias, no versículo 18. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E ali em Filipos, isso aconteceu. Por causa disso, os senhores que tomavam conta dessa mulher, dessa jovem, porque essa jovem tinha esse espírito de adivinhação, e adivinhava, e quem ganhava o lucro disso eram os senhores, porque ela era escrava de alguns senhores. Os senhores ficaram indignados com Paulo, indignados com Silas. E aí, irmãos, esses senhores, diz o versículo 19, veja aí, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles ficaram furiosos. Pegaram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, chamaram as autoridades, falaram para as autoridades dizendo: ó, esse aí está perturbando aqui a nossa cidade. Esses aí estão indo de encontro à nossa religião. Veja, irmãos, o que diz o versículo 20. E levando-os aos pretores eram as autoridades daquele lugar, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22 diz que levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Irmãos, uma grande dificuldade, uma grande adversidade. Paulo e Silas ali sofrendo na mão daquelas autoridades. Aqueles senhores daquelas mulheres levaram os dois missionários, Paulo e Silas, para a praça.
Aquela grande multidão se levantou condenando aqueles homens, aqueles 2 missionários. As autoridades pediram para prender Paulo e Silas, mas não simplesmente isso. Diz o texto que aquelas autoridades rasgaram as vestes de Paulo e Silas. E açoitá-los, diz o texto. Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, eles ficaram ali, irmãos, imunes naquela situação. Estavam ali enfrentando uma grande dificuldade, um grande sofrimento. Em público ficaram, irmãos, sem roupa, sem vestes. Em público eles foram açoitados. Receberam, irmãos, uma grande frustração nessa viagem missionária, ali na Fenícia. Mas não simplesmente isso, diz o texto que eles foram presos. E o carcereiro daquela prisão levou Paulo e Silas para o cárcere interior, no versículo 24. Ou seja, era como se fosse a prisão máxima daquela época. A prisão mais segura, a prisão mais forte era o cárcere interior. Mas mais que isso, além deles estarem ali naquela prisão, naquele cárcere interior, naquela prisão máxima, também acorrentaram os seus pés em um tronco. Diz o texto, versículo 24. E lhes prenderam os pés no tronco. Essa forma, irmãos, de prender os pés no tronco, de acordo com alguns estudiosos, era uma forma de punição, era uma forma que os soldados romanos tinham de punir um marginal, de punir um criminoso. Ou seja, Paulo e Silas ali naquele lugar estavam sendo tratados como criminosos aos olhos daquelas autoridades, aos olhos daqueles soldados romanos. Estavam enfrentando uma grande crise. Estavam enfrentando uma grande dificuldade. Mas, irmãos, é em meio à crise, é em meio à dificuldade que Paulo e Silas começam a ter oportunidades. Eles transformaram a crise em oportunidades. Eu gostaria de meditar, de refletir com os irmãos sobre esse tema, transformando a crise em oportunidade. Em primeiro lugar, transformando a crise na oportunidade de oração. Na oportunidade de orar. O texto diz, irmãos, no versículo 25, vamos ler todos juntos em uma só voz, vamos lá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estavam ali presos. Eles estavam acorrentados, amarrados no cárcere interior. Eles estavam, irmãos, com seus pés acorrentados no tronco. Por volta da meia-noite, diz o texto, à noite, irmãos, eles estavam orando, diz o texto, Paulo e Silas oravam. Eles transformaram aquela crise na oportunidade de oração. Eles transformaram aquela adversidade em um momento de oração. Eles transformaram aquela prisão em uma sala de oração. Eles não estavam murmurando, eles não estavam indignados, eles não estavam questionando aquelas autoridades, eles não estavam sendo ingratos a Deus, mas Deus, o Senhor nos enviou aqui para Macedônia, nós estamos em Filipos, o nosso objetivo era ir para a Ásia, mas o Senhor mudou e nós estamos aqui. Não, eles não questionaram a Deus, mas eles estavam ali naquela prisão orando. Irmãos, em meio à crise, nós precisamos transformar a crise em oportunidade. Em meio à adversidade, irmãos, você precisa transformar essa adversidade em uma oportunidade de oração. Quando surge uma adversidade nas nossas vidas, quando surge um problema nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus está querendo trazer algo para nós. Muitas vezes, em meio à crise, em meio à adversidade, muitas pessoas querem fugir da presença do Senhor. Muitas pessoas esquecem de Deus. Muitas pessoas dão as costas para Deus, procuram outros meios, procuram outras coisas, procuram se corromper, procuram fazer outras coisas que não são bíblicas, não são da vontade do Senhor, mas não. Paulo e Silas não fizeram isso.
Paulo e Silas não se corromperam com os soldados romanos. Paulo e Silas se manteram firmes, foram para a prisão, mas se manteram fiéis e íntegros a Deus. E mesmo na prisão, na crise, eles transformaram isso em uma oportunidade de oração, em uma oportunidade de estar mais próximo de Deus. Eles não ficaram longe de Deus, pelo contrário, a adversidade impulsionou Paulo e Silas a estar mais próximo de Deus, a estar mais íntimo do Senhor, a conhecer mais a palavra e a presença do Senhor por meio da oração. A adversidade, a crise, é motivo para a gente se aproximar mais de Deus. Amém, irmãos? Não esqueça disso. Não esqueça disso. Quando surgir um problema, uma dificuldade, esse ano de 2016, certamente vão surgir algumas dificuldades. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por aflições, adversidades. Quando você encontrar, se deparar e ficar diante dessas dificuldades, meu irmão, não se esqueça de Deus, se aproxime do Senhor, se apegue a Ele. Talvez Ele manda isso para nós, para a gente entender que existe um Deus que é por nós e que nós precisamos correr para os seus braços por meio da oração. Amém? Irmãos, a primeira coisa que aconteceu foi a oração. Eles estavam orando. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Devemos orar, irmãos. Devemos buscar mais a presença do Senhor, transformando crise em oportunidade. Em segundo lugar, transformando a crise na oportunidade de adoração. Na oportunidade de adoração. O texto diz, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e o quê? Cantavam louvores. Paulo e Silas oravam bem juntos e cantavam louvores. Cantavam louvores. Irmãos, que testemunho, que algo maravilhoso. Como é que pode, irmãos, dois missionários naquela condição, estar cantando louvores à meia-noite em uma prisão? Como é que pode, irmãos, Paulo, com Silas, amarrados em um madeiro, acorrentados depois de ter levado açoites de soldados romanos, certamente eles estavam feridos, mas ali à meia-noite, irmãos, eles estavam cantando louvores. Eles não estavam, irmãos, com sono. Não havia sono para os missionários naquela noite, mas havia uma festa de louvor, havia adoração ao Senhor, havia, irmãos, um momento de louvor, de canções, ali eles estavam cantando, ali eles estavam orando. Irmãos, à noite, de acordo com o príncipe dos pregadores, o pastor batista chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, qualquer tolo é capaz de cantar durante um dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Um cantor, um adorador habilidoso, um adorador de verdade, irmãos, ele canta mesmo que não tenha luz. Ele canta mesmo que as suas circunstâncias sejam de adversidades. Ele canta ao Senhor mesmo que ele não veja a intervenção de Deus. Ele canta mesmo que ao redor dele sejam correntes e muralhas. Ele canta, ele louva, ele adora, porque a sua adoração não depende das circunstâncias, mas depende do Deus que é maior e está à frente, é soberano, está acima das circunstâncias. Amém? Nós precisamos cantar, nós precisamos louvar. Está passando por dificuldade, meu irmão, bote lá um som, coloque lá um grupo de louvor no DVD, comece a cantar na sua casa, comece a louvar e bendizer o nome do Senhor. Está indo para o trabalho no carro, está passando, pensando em dificuldade, bote um som no carro, comece a cantar, louvar em nome de Jesus. Irmãos, em meio à crise, em meio à adversidade, precisamos transformar tudo isso em oportunidade de adoração ao Senhor. Amém? Transforme a crise em oportunidade de louvor. De louvor ao Senhor. Irmãos, o louvor revela que nós estamos satisfeitos em Deus. Se a gente simplesmente cantar e louvar a Deus por causa das circunstâncias favoráveis, isso não é louvor. Isso pode até ser música, mas louvor não é. Não foram as circunstâncias que motivaram Paulo e Silas a cantarem.
mas foi Deus. Eles estavam, irmãos, tão centrados em Deus que apesar daquela prisão, a prisão não pôde parar o louvor deles. O coração deles estavam tão ligados à eternidade que mesmo ali naquele tempo, aquelas circunstâncias não conseguiram, irmãos, abalar o louvor de Paulo e Silas. Muitas vezes nós ficamos desanimados, abatidos, enfrentamos uma circunstância, uma adversidade, e aí a gente para de cantar, a gente para de louvar. Parece que o nosso coração não está firmado na rocha, mas está firmado na areia, nas circunstâncias que vem o vendaval, vem a tempestade e cai. A gente precisa renovar a nossa espiritualidade, renovar o nosso coração, colocar o nosso coração não nas circunstâncias, mas o nosso coração em Deus. Pode vir circunstâncias, pode vir sofrimento, adversidade, pode ter ou não ter, pode surgir ou não surgir, e nós vamos louvar a Deus. Amém, meu irmão? Nós precisamos cantar e louvar ao Senhor Jesus. Mais que isso, o louvor, irmãos, revela gratidão. Eles estavam ali, irmãos, apesar do sofrimento, agradecendo a Deus. O louvor revela gratidão. Uma pessoa que é ingrata, ela nunca vai louvar a Deus, nem bem dizer o nome do Senhor. Mas por causa da gratidão, irmãos, eles estavam ali louvando e bem dizendo do Senhor. O louvor, ele expressa a gratidão do nosso coração. Eles não estavam murmurando, pelo contrário, eles estavam agradecendo a Deus, louvando ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, em terceiro lugar, transformando crise em oportunidade de testemunho. Em oportunidade de testemunhar. Eles estavam ali, mas diz o texto, versículo 25, no finalzinho, oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão, o quê? Escutavam. Irmãos, o louvor era grande. O louvor era alto. Eles não estavam naquela prisão cantando baixinho. Vamos cantar aqui baixinho para os soldados não ouvir. Vamos aqui cantar baixinho. Vamos fazer uma oração silenciosa para ninguém ouvir. Não. Eles estavam orando e orando alto. Eles estavam cantando e cantando alto. Eles não estavam ali, não, vamos cantar aqui baixinho para ninguém. Vamos orar baixinho, silenciosamente. Eu no pensamento, você em outro, Silas. Não. Não era uma oração silenciosa, de pensamento. Não era um louvor silencioso, cantando eu te agradeço, sem abrir a boca. Não. Mas eles oravam abrindo a boca. Eles cantavam louvores. Até ao ponto, irmãos, daqueles outros prisioneiros ali naquelas outras salas, escutavam a oração e o louvor de Paulo e Silas. O que é que eles estavam falando? O que é que eles estavam transmitindo, irmãos, em meio àquela crise? Eles estavam dando testemunho do seu cristianismo. Eles estavam dando testemunho com a própria vida do evangelho. Não foi, irmãos, palavras, não foram um discurso, não foi nada disso, mas foi a vida de Paulo, a vida de Silas, as atitudes deles ali naquela prisão que estavam dando testemunho para outros prisioneiros. Em meio à crise, nós precisamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o que somos, irmãos. Em meio às adversidades, precisamos permanecer firmes no Senhor, entender que Deus é por nós e permanecer, irmãos, inabaláveis, porque Deus é por nós e com a nossa vida precisamos dar testemunho para outros. Em meio à crise, Paulo e Silas estavam cantando louvores. Em meio à crise, Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, mas eles estavam inabaláveis. O testemunho deles era forte até o ponto, irmãos, daqueles outros prisioneiros escutarem a canção de Paulo e Silas. Eles não estavam cantando para outros prisioneiros ouvirem, não. Ele não estava orando, nem ele, nem Silas, para outras pessoas ouvirem, não. Eles estavam cantando louvores e oravam a Deus, diz o texto. É a Deus. E por causa desse relacionamento com Deus, eles davam testemunho para outras pessoas. Eles não estavam preocupados com o outro. Eles não estavam preocupados em ser bom na fita para o outro. Pelo contrário, eles estavam preocupados com Deus. Eles estavam preocupados em estar bem na fita com Deus. E por causa disso, eles davam testemunho para outros. O que isso nos ensina, irmãos, é que o testemunho acontece quando a gente, em primeiro lugar, prioriza Deus e não o outro.
Quando o testemunho, irmãos, é colocado para a aparência, para ver o outro, para mostrar para o outro, isso não é testemunho. Quando a gente se preocupa com Deus, e quando a gente entrega a nossa vida a Deus, e quando nós temos um relacionamento genuíno com Deus, irmãos, isso certamente vai refletir no outro, mas a prioridade é Deus. Em meio à crise, irmãos, eles estavam dando testemunho. Amém? Mas esse testemunho, irmãos, é um testemunho que eles estavam transmitindo, mas também um testemunho que eles receberam. Eles transmitiram esse testemunho porque os outros prisioneiros estavam escutando a oração, o louvor, o relacionamento deles com Deus. Eles estavam transmitindo. Mas, mais que isso, eles receberam um testemunho de Deus. Eles receberam uma experiência do Senhor. O versículo, irmãos, 26, diz assim: de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles estavam ali orando, eles estavam ali cantando louvores. Na versão NVI, diz que eles estavam cantando hinos. Eles estavam ali em meio àquela noite, irmãos, adorando a Deus. Outras pessoas estavam escutando, mas eles estavam ali orando. Eles estavam ali cantando. Eles estavam sofrendo, mas em meio à dor, eles cantavam louvores ao Senhor. A tal ponto, irmãos, de Deus intervir naquela situação, de Deus abrir o céu e mandar um terremoto. De repente veio um terremoto. O texto diz que veio um terremoto, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. Abriram-se todas as portas e as cadeias de todos, aquelas correntes que aprisionavam os pés dos apóstolos naquela madeira foram soltas, tudo isso. Aquele terremoto, irmãos, uma intervenção de Deus. Foi Deus quem realizou. Ou seja, eles experimentaram, irmãos, o poder de Deus, a intervenção do Senhor. Eles experimentaram o agir do Senhor, experimentaram um testemunho de Deus, irmãos. Eles viram o poder de Deus porque estavam orando, cantando louvores, e Deus interviu naquela situação, e eles tinham testemunho para contar em Jerusalém. Amém? Irmãos, em meio à crise, nós precisamos, irmãos, entender que apesar de darmos testemunhos para os outros, com o nosso relacionamento com Deus, orando a Deus, cantando louvores ao Senhor, eu digo para você, fique na expectativa, porque além disso, nós vamos experimentar o agir do Senhor na nossa vida. Nós vamos experimentar a intervenção de Deus. Eles transmitiram um testemunho. Mas muito mais que isso, eles receberam um testemunho de Deus. Deus veio, Deus interveio. Transformando a crise em oportunidade. Em primeiro lugar, na oportunidade da oração. Em segundo lugar, na oportunidade da adoração. Em terceiro lugar, na oportunidade do testemunho. E em quarto e último lugar, na oportunidade da evangelização. Você sabe o que aconteceu depois que o terremoto aconteceu ali naquela prisão? Eles saíram, eles correram, os prisioneiros fugiram? Não. Veja o que diz o versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas por que ele fez isso? Ele queria se suicidar. Sabe por quê? Porque na lei dos romanos, naquela época, um carcereiro que deixava os seus prisioneiros fugirem, ele receberia a sentença dos prisioneiros. A sentença que seria para os prisioneiros ia para o carcereiro que deixou os prisioneiros fugir. Ele ficou atormentado, ele queria se matar. Sabe o que aconteceu? O versículo 29 diz assim, 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. Irmãos, ele transformou, Paulo e Silas transformaram aquela crise na oportunidade de evangelização. Eles evangelizaram o carcereiro. Aquela prisão, as portas soltaram, eles foram soltos, mas permaneceram ali. O carcereiro queria se matar. Paulo disse: para com isso, nós estamos aqui. E o carcereiro se juntou a Paulo e disse: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Crê, e você será salvo, tu e tua casa, vocês serão salvos. E diz o texto, irmãos, no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Eles estavam pregando o evangelho. Pregar o evangelho, irmãos, é para todos os irmãos. A palavra de Deus diz aqui no livro de Atos que quando a perseguição chegou na igreja de Jerusalém, o povo ali daquela igreja começou a pregar o evangelho por toda parte. Os dispersos iam por toda a Judeia até Samaria pregando o evangelho em meio à perseguição. O que isso significa? Que em meio, irmãos, à crise, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar a verdade de Deus, precisamos anunciar o poder do Senhor, precisamos pregar o evangelho para outras pessoas. É bem verdade que em relação ao testemunho somos nós que damos com a nossa atitude, com a nossa própria vida, mas não fica por aí. Em meio à crise precisamos abrir a nossa boca e falar de Jesus. Eles pregaram o evangelho ao ponto, irmãos, daquele carcereiro ouviu o evangelho, a sua casa ouviu o evangelho e se converteram todos ao Senhor, creram todos de sua casa ao Senhor Jesus. Eles pregaram o evangelho em meio à crise. Em meio à crise eles transformaram aquela situação em uma oportunidade de evangelizar. Você tem feito isso? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós passamos, irmãos, pela caminhada da vida, pelas situações da vida e temos aproveitado a oportunidade de pregar o evangelho, a oportunidade de falar de Jesus, a oportunidade de falar do nosso Senhor para as pessoas do nosso trabalho, a oportunidade de falar do Senhor Jesus para as pessoas que moram conosco, a oportunidade de falar de Jesus para parentes nossos que ainda não conhecem a Cristo, a oportunidade de falar de Jesus para o padeiro, a oportunidade de falar de Jesus para o gari, a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que da nossa vizinhança, a oportunidade de falar de Jesus. Nós não podemos perder essa oportunidade. Amém, irmãos? Precisamos pregar o evangelho. Se de fato o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, irmãos, pregue esse evangelho de Jesus, anuncie essa palavra, irmãos. Nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades. Amém? Diante de tudo isso, fica algumas lições para nós. Em primeiro lugar, há pessoas que só se convertem após um terremoto, após um abalo. O carcereiro só se converteu, irmãos, depois daquele terremoto. Depois que Deus interviu e Paulo e Silas pregou o evangelho para ele. Há pessoas que só se convertem quando Deus faz um abalo na vida. Há pessoas que só se convertem quando vem uma dificuldade, quando vem uma aflição. Precisamos atinar para isso. Segunda lição, irmãos, que o mesmo Deus que abriu as portas da prisão foi o mesmo Deus que abriu o coração do carcereiro. Em outras palavras, irmãos, Deus age na nossa vida hoje, intervindo na nossa vida hoje, abrindo portas para nós hoje e abrindo também corações hoje. Amém? A conversão, irmão, do carcereiro não foi por causa de Paulo e Silas, mas foi por causa de Deus, que abriu o seu coração para receber a mensagem do evangelho pregado por Paulo e por Silas. A terceira lição, irmãos, não importa o quanto os homens tentem impedir, a obra de Deus sempre se realiza. Aquelas autoridades tentaram impedir Paulo e Silas. Os pretores tentaram impedir Paulo e Silas. O carcereiro tentou impedir Paulo e Silas. Aquela jovem possessa ela tentou impedir Paulo e Silas. Eles ficaram naquela prisão, mas mesmo que todos tentassem impedir a obra de Deus na vida de Paulo e Silas, irmãos, a obra de Deus se realizou.
Eles foram soltos daquela prisão. Eles pregaram o evangelho, irmãos, para o carcereiro. E diz o texto no versículo, irmãos, 38 em diante, que eles pregaram o evangelho também para aquelas autoridades. E disseram que eles eram cidadãos romanos. Eles não poderiam fazer isso com Paulo e Silas. Pregaram o evangelho e daí por diante eles pregaram o evangelho em toda a Macedônia. Porque ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Amém? Talvez pode surgir homens, pessoas tentando impedir o plano de Deus. Talvez pode surgir situações, circunstâncias tentando impedir o plano de Deus na nossa vida, a promessa de Deus na nossa vida. Mas eu digo para os irmãos, nada pode impedir a obra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Os homens podem até tentar, mas nada pode impedir a obra do Senhor, porque a obra do Senhor se realiza em nós, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, irmãos, e vamos orar. A obra de Deus se realiza na nossa vida. Todos podem impedir, as pessoas podem impedir, o mundo pode impedir, o diabo pode tentar impedir, mas ninguém, irmãos, vai impedir, porque Deus é maior, Deus é poderoso. As pessoas, o mundo, o diabo pode até tentar, pode até querer, mas Deus é maior, Deus é poderoso. Eu vou pedir para os irmãos do louvor vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos uma canção, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse e falasse com Deus. Eu tenho certeza que você tem projetos, tem planos, tem promessas de Deus na sua vida. E eu tenho certeza também, irmãos, que o mundo pode até tentar impedir, mas a obra de Deus e o plano de Deus se realiza, vai ser concretizado. As pessoas podem até tentar, mas aquilo que Deus promete, Deus realiza. Deus disse: Paulo e Silas, vocês vão para Macedônia. Todos tentaram impedir, o mundo tentou se levantar, foram presos. As circunstâncias se levantaram com poder avassalador para impedir. Eles tentaram impedir, mas eles não conseguiram. Veio um terremoto de Deus naquela prisão. As cadeias se soltaram, as portas se abriram. Eles foram soltos. O carcereiro se converteu, aleluia. Eles pregaram o evangelho para aquelas autoridades na cidade da Fenícia. E foram por toda a Macedônia pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. Eles estavam ali naquela prisão, irmãos, talvez pensando: o mundo se levantou, mas nós estamos aqui orando e cantando porque eu sei quem é por nós, é Deus. Talvez eles estavam tão em paz ali naquela prisão, porque eles tinham a certeza que eles estavam dentro da obra de Deus. Foi a obra do Senhor, foi a palavra de Deus que disse: vocês vão para Macedônia. Eles estavam em paz. Fique em paz, meu irmão, no seu lugar.